Então, vamos começar falando sobre liberalismo republicano, os dois autores que faltou que nós comentássemos da última vez. Nós listamos 4 autores, Kant, Hegel, Mill e Tocqueville. Comentamos sobre Kant e Hegel rapidamente. Vamos comentar sobre Mill e Tocqueville também rapidamente, para nós encerrarmos essa parte e seguirmos adiante. Eu disse que no caso da linha alemã de consideração do liberalismo tardio, com Kant e Hegel, a preocupação principal era como integrar aquelas que eram as estruturas do liberalismo com as da democracia e com as questões sobre cultura local, sobre o comportamento ético local. No caso de Mill e Tocqueville, predomina uma outra preocupação. Esses autores estão escrevendo sobre regimes liberais que já existem, já foram estabelecidos, já estão em pleno funcionamento e já funcionam com esquema de sufrágio universal. Eles estão falando dos regimes da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. E, neste contexto, eles revelam uma nova preocupação, um novo aspecto em que liberalismo e democracia podem entrar em conflito um com o outro. Esse novo aspecto é a tendência de que exista uma convergência majoritária na democracia. É a tendência de que a democracia, ao tomar as suas decisões a partir de opiniões majoritárias, ao formar um debate público que tende à homogeneização do pensamento, esmague a individualidade, não deixe espaço para a liberdade individual. Essa é a preocupação deles. Essa preocupação vai se revelar de uma maneira no Mill e de outra maneira no Tocqueville. Mas ambos empregam frequentemente o termo tirania da maioria como sendo um dos riscos que se corre num regime liberal que seja também um regime democrático. No caso do Mill, a preocupação dele era que a maioria se utilizasse da lei da coerção para impor uma forma majoritária de pensamento e de vida. Que a maioria fizesse com que a sua forma de pensar e a sua forma de viver se tornassem obrigatórias ou se tornassem as únicas formas possíveis, usando a legislação para proibir outras formas de viver e usando a coerção para perseguir aqueles que tivessem uma vida diferente. Essa era a preocupação principal do Mill. O livro dele, Sobre a Liberdade, é um livro ao mesmo tempo sobre a importância da individualidade e sobre como a individualidade se desenvolve num ambiente de liberdade. Como, no passado, o soberano absoluto foi a principal ameaça ao indivíduo, mas com a derrubada do antigo regime e a transição para democracias, quem faz o papel do possível tirano não é mais o rei, e sim a maioria. E é necessário encontrar uma forma de proteger o indivíduo contra as imposições da maioria, de dar ao indivíduo a possibilidade de pensar e viver da maneira que ele quiser, sem que ele seja constrangido pela lei e pela coerção a viver de acordo com as preferências majoritárias. A solução do Mill para isso é adotar uma coisa que ele chama de princípio do dano, e que dali para frente vai ser uma das características que se repetem no pensamento liberal. O princípio do dano é o princípio segundo o qual todos os indivíduos têm inteira liberdade para fazer o que quiserem, a menos que produzam danos a outros indivíduos.
Quando esse princípio é usado para guiar o Estado e a legislação, esse princípio significa que o Estado só pode proibir algum tipo de atividade na medida que essa atividade cause dano real a outros indivíduos. Mill está falando num contexto que é o contexto do século XIX, e, portanto, Mill não tem uma teoria sofisticada do dano. Quando ele fala sobre dano, ele está querendo dizer dano físico e econômico. Mill não contempla nem a possibilidade do dano psíquico, nem a possibilidade do dano social. Ele só contempla a possibilidade do dano físico e econômico. É este dano que ele acha que deve ser usado como critério de orientação da legislação. Então, a menos que uma atividade esteja causando dano físico ou econômico a alguém, ela não poderia ser proibida. O princípio do dano justifica qual é a única situação em que o Estado está autorizado a intervir para proibir algum tipo de atividade do indivíduo, apenas quando essa atividade cause dano físico ou econômico a outro indivíduo. Dessa forma, o Estado, ao mesmo tempo, assegura condições de convivência pacífica entre os indivíduos, mas se exime de impor um modo de vida particular, se exime de impor uma forma de vida majoritária. Ninguém pode ser perseguido por aquilo que pensa, porque aquilo que você pensa não causa dano físico nem econômico a ninguém. Ninguém pode ser perseguido por aquilo que fala, porque na maioria das vezes aquilo que se fala não causa dano físico nem econômico a ninguém. Ninguém pode ser perseguido por ter uma certa preferência, um certo estilo de vida, uma certa orientação sexual, por se envolver com certos tipos de pessoas, por frequentar determinados lugares, por ter determinados hábitos cotidianos, porque nada disso causa dano físico ou econômico a outras pessoas. Então, ao limitar as proibições e perseguições do Estado, aquilo que causa dano físico e econômico a outros, ele está tentando assegurar o máximo de liberdade para os indivíduos. O argumento em favor da máxima liberdade de expressão e da máxima liberdade de desenvolvimento da individualidade é a parte principal do livro. É o motivo pelo qual vale a pena ler o livro. É o motivo pelo qual esse livro é um clássico na discussão da liberdade de expressão, é um clássico na discussão da proteção da individualidade. Então, essa era a preocupação de Mill. O princípio do dano é a solução que ele consegue visualizar. Há outras partes da solução dele que nós não temos como comentar, porque nós temos que passar para a parte sobre Tocqueville e fazer uma relação entre os dois. Diga. Isso. Do Mill e do Tocqueville, sim. Esse Mill é aquele que era utilitarista? Isso. Isto. Então eu não entendi exatamente porque o utilitarismo não é justamente a vontade de maximizar a vontade da maioria. Correto. Então ele quer proteger o indivíduo da vontade da maioria, não é um pouco contraditório? Não estou entendendo. Certo. Ele tem um outro livro para falar disso, que é o Utilitarismo, certo? E o utilitarismo tem 2 capítulos, um sobre a liberdade e um sobre a justiça, para tentar resolver este problema, mas apenas dando uma resposta curta. O Mill acha que o utilitarismo se orienta pela produção da máxima felicidade para o maior número de indivíduos, e não a realização da vontade deles, qualquer que seja. Você assegura a máxima felicidade para cada indivíduo, permitindo que cada indivíduo persiga o máximo possível a felicidade que ele quer alcançar. Para que você tenha máxima felicidade, você precisa ter máxima liberdade individual. Se você permitir que a maioria imponha a sua forma de pensar e de viver a uma minoria, esta minoria vai estar privada daquela felicidade com que o utilitarismo está comprometido. Então, o utilitarismo não é realização da opinião da maioria, nem do interesse da maioria, nem da vontade da maioria, nem da escolha da maioria, mas do bem da maioria, da felicidade da maioria. E essa felicidade coincide com o maior espaço possível de liberdade individual, segundo ele. Ele tem um argumento para tentar mostrar isso. No caso do Tocqueville,
a preocupação do Tocqueville é semelhante, mas não é a mesma preocupação. A preocupação do Tocqueville é a seguinte: a partir do momento que foi derrubado o antigo regime, não existe mais estamentos, não existe mais corporações, não existe mais elementos que estejam entre o indivíduo e o Estado. Você passou a ter uma organização política em que os indivíduos se relacionam diretamente com o Estado. E nessa organização política, todas as vezes que os indivíduos forem votar alguma coisa entre eles, ou discutir alguma coisa entre eles, vai tender a prevalecer aquela que for a opinião e a vontade da maioria. A ideia do Tocqueville não é a de que a maioria pode usar a lei e a coerção para impor uma única forma de vida. A ideia dele é de que uma única forma de vida pode surgir espontaneamente da democracia, pelo simples fato de que na democracia todos são obrigados a discutir com todos e a tomar decisões junto com todos. Ao prevalecer a vontade da maioria para tomar decisões políticas, tende a haver uma homogeneização do pensamento e da vontade dentro da democracia. Sociedades democráticas tendem a ser cada vez mais iguais, cada vez mais homogêneas, a adotar cada vez mais os mesmos padrões de pensamento e de preferência. Dessa maneira, é possível que a democracia, pelo seu funcionamento coletivizado, leve a uma homogeneização que esmague o indivíduo. Essa era a preocupação dele. Então, o princípio do dano do Mill não vai conseguir resolver o problema do Tocqueville, porque o princípio do dano só impede que o Estado imponha uma forma específica de vida. Não impede que essa forma surja espontaneamente pela influência dos indivíduos uns sobre os outros, pelo fato de que eles estão convivendo em comum na democracia e tomando decisões com viés majoritário. Para resolver este outro problema, a solução que é visualizada pelo Tocqueville é apostar numa coisa que ele chama de associação civil. As associações civis são grupos que representam interesses particulares. São grupos das pessoas que são religiosas e das que não são, das pessoas que trabalham na cidade e das que trabalham no campo, das pessoas que têm preferência por esse estilo de vida ou por aquele estilo de vida, e que se associam entre si. Pessoas semelhantes se associam entre si para defender o seu modo de pensar e a sua forma de viver. Se, numa democracia, entre o indivíduo e o Estado, houver a mediação das associações civis, as associações civis têm condições de manter os indivíduos diferentes uns dos outros. Tem condições de manter a diferença necessária, a diversidade necessária dentro de uma sociedade democrática. Só que para isso é necessário que exista liberdade de associação, para isso é necessário que exista liberdade de imprensa, para que essas associações possam distribuir notícias e debater os assuntos entre os seus seguidores, entre os seus membros. É necessário que essas associações possam formar livremente partidos políticos. É necessário que essas associações tenham o poder de reivindicação sobre as autoridades públicas. Há um outro mecanismo em que o Tocqueville também acredita, que é a educação. Tocqueville acredita numa educação cívica que não é por meio da escola. Ele não está falando de escolarização universal, esse é um tema só do final do século XIX. Ele está falando de uma educação cívica por meio das próprias instituições. Por exemplo, ele acreditava que todos os cidadãos deveriam, em algum momento, participar do tribunal do júri. Porque quando você participa do tribunal do júri, é necessário explicar para você como funcionam as leis, como é que nós julgamos as pessoas, quais são os critérios de certo e errado que estão valendo dentro da nossa comunidade política, o que nós consideramos suficiente para que alguém seja condenado, o que nós consideramos razoável, proporcional, justo dentro das nossas considerações. E, portanto, a experiência de ter que tomar uma decisão
na condição de quem está levando em conta o Estado de Direito, de quem está levando em conta a democracia, de quem está levando em conta valores públicos, faz com que você tenha uma autoeducação pública por meio desse tipo de experiência. Então, as associações civis e a educação cívica, que é uma educação extraescolar, é uma educação institucional, eram as alternativas em que o Tocqueville acreditava para impedir esse esmagamento da individualidade pela pressão convergente, pela pressão homogeneizadora da democracia. Então, esses eram os dois autores que faltavam que nós víssemos, né? E aí, concluindo sobre o liberalismo republicano, vejam que, diferentemente do liberalismo clássico, que era uma reivindicação do liberalismo contra o antigo regime, o liberalismo republicano já tem as preocupações de um liberalismo que está no poder, de um liberalismo que venceu o antigo regime, que instaurou regimes democráticos liberais e que agora tem a preocupação de como reger esse novo tipo de gestão, esse novo tipo de Estado que foi criado. Já reflete preocupações de um liberalismo mais tardio e de um liberalismo que é autocrítico em relação às suas próprias limitações do momento da formulação original. Isso vai ser importante mais lá na frente, quando nós falarmos de liberalismo igualitário, quando nós falarmos de neoliberalismo, porque esse primeiro viés de crítica foi essencial para deflagrar as mudanças que o liberalismo viria a sofrer depois, na virada do século XIX para o século XX. Então, essa era a parte sobre o liberalismo republicano.